Bom dia, irmãos. Graça e paz. Antes de começar a nossa lição, como vimos domingo passado, nós estamos com um professor novo, não é? O irmão Kleber topou nos auxiliar, nos ajudar, não é? Nesse período em que estamos nesse formato de aulas online. Então, um domingo será eu, outro domingo será o irmão Kleber, Anselmo. Não é? Quero agradecer aqui também ao nosso pastor que esteve nos auxiliando enquanto não conseguíamos um professor, né? Mais um professor para a nossa sala. Quero agradecer a ele, foi um período muito enriquecedor, né? Aulas, excelentes aulas, nosso pastor nos dá e graças a Deus por isso, não é? E assim como eu sei que você também preferia que fosse ele todas as aulas, mas queria muito estar sentada ouvindo ele, porque de fato a aula é muito boa e graças a Deus por isso, né? Estranho seria se fosse o contrário, não é? Graças a Deus a aula dele é muito boa, passa para nós muito conhecimento, não é? Hoje nós vamos então entrar na nossa nona lição da nossa revista e o título de hoje é A Verdadeira Casa de Deus, não é? O texto áureo de hoje se encontra em Gênesis capítulo 28, verso 16, que diz assim: Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Vamos fazer uma oração e logo na sequência daremos início à nossa aula. Pai querido e amado, eu te louvo, Pai, e te agradeço por teu cuidado para conosco, tua proteção, tua provisão para com as nossas vidas, Senhor. Quero te apresentar nesse momento essa aula, Pai, seja comigo aqui na ministração dela, seja também com quem está do outro lado e vai nos escutar, Pai. Fala aos nossos corações, Senhor, conheço minhas limitações, Senhor, mas conheço também o teu poder, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Fala aos nossos corações, que nós possamos aprender, que nós possamos praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Os objetivos dessa lição de hoje são compreender que os episódios vividos, por Jacó foram usados por Deus para que a vida de Jacó fosse transformada. Nós vamos hoje estudar esses capítulos que englobam a transformação, a metanoia que aconteceu na vida de Jacó. Jacó passa de enganador, de um homem que conhecia o Deus de seu avô, o Deus de seu pai, e agora Deus passa a caminhar junto com ele. Ele passa a caminhar junto com Deus, ele passa então a ter o Deus dos seus antepassados como sendo o seu Deus e constrói então uma história nessa caminhada com o Senhor. Não só mais agora, não vai ser só mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, mas a partir de agora, a partir dessa caminhada, como mais para frente nós vemos Moisés relatando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, porque Jacó então teve uma transformação de vida, através desse encontro que ele teve com o Senhor. Então aqui um dos objetivos é entender que esses episódios vividos por Jacó foram usados para que a vida dele fosse transformada. Compreender que Betel é o lugar de renovação espiritual de Jacó, que o Betel é o lugar onde Jacó teve o sonho, que vamos estudar hoje, que ele teve ali então um encontro com o Senhor, uma experiência com o Senhor. Buscar no seu viver diário momentos de renovação espiritual com Deus. Então esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Nós vamos estudar os capítulos 28 a 31. Caso você tenha sua lição, abra sua lição, na lição 9, e você não tendo, pode acompanhar aí na sua Bíblia junto comigo. Eu gosto muito, vocês que já assistem minha aula há um tempo sabem, talvez eu já tenha falado isso algumas vezes. Eu gosto muito de resumos, eu gosto muito de tópicos, de relembrar o que foi estudado, porque às vezes a gente vai domingo a domingo escutando, e às vezes termina o trimestre e a gente pensa, nossa, o que será que eu aprendi? Às vezes você não fixou bem na sua cabeça. Por isso que eu gosto sempre de lembrar as coisas que já estudamos, para que a gente veja o quanto nós já crescemos, caminhando junto com o Senhor e conhecendo a sua palavra e estudando a sua palavra. Então, até aqui, no livro de Gênesis, nós já estudamos que
diversos pontos, né, nesse livro que eu considero muito bom, né, um livro maravilhoso, que Deus assim revela para nós o início de tudo, revela como o que Ele sonhou para nós desde o começo, Ele revela como nós fomos feitos, como, né, a natureza foi feita, enfim, mostra o início, a formação do seu povo. Então, é um livro maravilhoso e enriquecedor, não é? O livro de Gênesis. E ele tem 50 capítulos, como eu falei, ricos em histórias e histórias maravilhosas, não é? De ser estudadas e lidas, e é maravilhoso conhecer a palavra do Senhor. E aqui esse livro é escrito por Moisés, como já sabemos, não é? E Moisés então começa a relatar ao povo de Israel, né, que estava saindo do Egito, estava ainda ali no deserto, e Moisés começa então a relatar ao povo. Isso aqui é um relato de Moisés ao povo, não é? Quando eles estavam para entrar na terra de Canaã. Logo após o povo ter peregrinado por 40 anos ali no deserto, como já conhecemos a história, não é? Então aquele povo precisava ouvir de novo, né, sobre o Deus deles, como Deus tinha feito, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que livrou eles de todas as coisas. Não é? Então Deus precisava ali alinhar a teologia daquele povo e usou a vida de Moisés para fazer isso. Então o povo está ali nas planícies de Moabe antes de entrar em Canaã, e Moisés então está falando para esse povo, dando como que um curso para esse povo, não é? Um curso de reciclagem teológica, porque esse povo tinha passado 400 anos no Egito, não é? E ali eles tinham conhecido outras histórias, tinham conhecido outros deuses, não é? Tinham conhecido outros costumes diferentes do costume do povo de Deus. E apesar deles conhecerem o Deus de Isaac e o Deus de Abraão e o Deus de Jacó, não, eles conheciam, mas eles tinham já se contaminado com as coisas que eles tinham vivido no Egito, com os costumes, com os deuses. Enfim, então Moisés então começa aqui relembrando, não é, o povo, a criação, nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nos capítulos de 3 a 5, Moisés fala então da queda, como o pecado entrou no mundo, como o pecado entrou na nossa história, não é? Nos capítulos de 6 a 9, Moisés ali relata o dilúvio, como Deus zerou a humanidade de novo, deixando apenas a família de Noé, não é? Nos dando então uma nova chance, dando para a humanidade uma nova chance. Nos capítulos 10 e 11 é a história da Torre de Babel, não é? A história da origem, a origem universal, né? A história, a origem da língua, não é? Da divisão da língua. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, que é a história da Torre de Babel, é a história da origem universal, não é? Das coisas, tudo que aconteceu de uma forma geral, de uma forma universal. E a partir de então do capítulo 12, Deus começa a história do seu povo, né? Uma história mais específica, um povo específico. Deus começa então a falar dos seus patriarcas, não é? Abraão, pai da fé, né? O homem que Deus chamou, não é? Fez para ele uma promessa de uma terra, de fazer dele uma grande nação, de ser bendita todas as famílias da terra por conta de Abraão. Não é? Isso está nos capítulos de 12 a 24, a história de Abraão, a história de Isaac, então, que levantou altares ao Senhor, que cavou poços, não é? Que construiu tendas. É o homem que Deus guiou, né? Ele era muito bem sucedido e abençoado por Deus. O Isaac, apesar das suas falhas, não é? Assim como nós temos. E uma coisa que observamos aqui é que Deus não esconde as falhas, não é? Cometidas por esse povo em momento nenhum da Bíblia. Nós vemos Deus então camuflando erros, camuflando falhas, porque somos assim, não é? Nós somos falhos, nós somos pecadores. E o poder não está em nós, o poder está em Deus, não é? O poder está em Deus de nos transformar. Deus olha para nós sabendo do que Ele é capaz de fazer em nós e não no que nós somos capazes de realizar. Porque de nós mesmos não conseguimos nada, e a Bíblia está repleta desses exemplos, não é? Nos mostrando, nos alertando sobre esse fato, que mostra as escolhas acertadas desses homens e mostra também os erros dele, para que a gente possa tirar lição e aprender, não é? O resultado que essas escolhas levaram na vida deles, que a gente possa aprender com isso tudo. E domingo passado, então, nós vimos o começo da história de Jacó, não é? O enganador, o trapaceiro, não é? Jacó,
que teve um encontro com Deus, e esse encontro transformou ele de uma forma radical, não é? Transformou ele em um novo homem. E Deus mudou então a história de Jacó. Não é? Como vimos, Abraão, Deus chamou, Isaac, Deus guiou, e agora em Jacó, Deus mudou Jacó. Não é? E saíram então de Jacó as 12 tribos de Israel. E a história de Jacó nós vamos estudar, começamos domingo passado, vamos continuar hoje, e domingo que vem também ainda terá um pedaço, porque está a história de Jacó vem do capítulo 27 ao capítulo 36 de Gênesis, não é? Então essas são as coisas que estudamos até aqui, não é? Algumas coisas aqui que eu falei vai ser estudado domingo que vem, como o final da história de Jacó. Mas nos capítulos que vamos estudar hoje, que é do capítulo 28 a 31, vem então a história do patriarca Jacó, suas experiências vividas com Deus, sua transformação de vida. Como vimos domingo passado, né, a história que Isaac e Rebeca, eles não agiram de uma forma adequada com seus filhos gêmeos. Não é? Isaac preferia Esaú. Minha versão bíblica diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Não é? Então, cada um tem as suas preferências nos gêmeos e criando, então, essa rivalidade, alimentando a rivalidade entre esses irmãos. Não é? Esaú, então, displicente, negociou a sua primogenitura por um prato de comida, como vemos, como sabemos, não é? E às vezes a gente lê isso e acha um absurdo, né? E a gente pensa como que pode trocar as bênçãos de Deus por uma coisa momentânea, porque está precisando daquilo naquele momento, porque acha que é uma necessidade do seu corpo naquele momento. Aí eu pergunto, nós somos diferentes? Não é? Por quantas vezes nós escutamos histórias, ou até nós mesmos fazemos, não é? Trocamos a eternidade, trocamos a bênção de Deus por alguma coisa imediata que o mundo nos ofereça. Não é? Isso cabe de reflexão para nós. Não é? Quantos casamentos, por exemplo, não são destruídos porque vê e enxerga uma necessidade imediata, uma necessidade daquele momento específico. E esquecem então da sua promessa feita ali no altar do Senhor, do seu matrimônio, de ser até que a morte nos separe. Não é? Esquecem então da bênção que foi ali, do acordo feito com o Senhor. Não é? Por um momento, por um instante, porque entende que o seu corpo, que a sua cabeça, que ele merece aquilo naquele momento, esquecendo então da eternidade. E por vezes fazemos isso, até com coisas menores, não é? Ou maiores, mas nós não somos diferentes dessas histórias que lemos aqui, não é? Como diz o Natan, o erro não está exatamente na gente. Não é assim que o Natan fala. O Natan fala, mãe, isso acontece por conta do que aconteceu lá no Éden, né, mãe? Quer dizer, Natan já tem essa percepção e temos também que ter essa percepção. Muita coisa que nós temos tendências a fazer, não é? E que fazemos por vezes, está ligado ao que aconteceu na queda, lá como já estudamos, de Adão e Eva, não é? Precisamos vigiar, precisamos orar e estar em constante comunhão com o Senhor, alimentando o nosso espírito e não a nossa carne, porque assim estaremos mais próximos de Deus, não é? E teremos mais forças a resistir a tentações que por acaso nos sobrevenham, não é? Lembrando que o preço é muito alto, o preço é caro, né? E ele chega e é pago esse preço, não é? Por uma desobediência, por um deslize, isso às vezes acarreta a sua vida inteira. O primeiro tópico aqui da nossa lição diz crises sob a promessa da bênção. Está em Gênesis capítulo 28, do 1 ao 22. E a nossa lição começa relatando que o jeito que a gente escolhe viver, seja em obediência ao Senhor ou em desobediência, isso acarreta, isso gera situações, né? Isso geram bênçãos ou maldição para a nossa geração, não é? Os nossos filhos, porque eles enxergam em nós o jeito que vivemos, se a gente vive de uma maneira dissoluta, se a gente vive de uma maneira a mentir, a enganar, não é? Eles enxergam tudo isso em nós, ou se a gente obedece a palavra do Senhor, se a gente segue o que Deus nos orienta a fazer, se a gente ensina eles, inclusive, a fazer a mesma coisa, e eles enxergam em nós as nossas experiências com Deus, e daí a pouco eles também têm as experiências deles com Deus,
e isso acarreta bênçãos incontáveis para a geração, para as futuras gerações, para as nossas futuras gerações, como diz a nossa lição. E como foi o caso de Abraão, e o caso de Isaac, e agora também na vida de Jacó, não é? Essa bênção se estendeu para eles. E Deus não muda as suas promessas, não é? Essas promessas, elas são irrevogáveis, mesmo quando não somos fiéis. Então, caso Deus tenha sonhado algo em minha vida, isso não depende de mim, isso depende dele, isso vem dele. Ele olha para mim, ele olha para você e enxerga o que ele pode fazer através de nós, não é? E não o que a gente pode fazer, porque não somos nada, não é? Somos vaso de barro, como diz Paulo. E a excelência do poder de Deus é que opera em nós. Então, tudo que fazemos, tudo que realizamos vem do Senhor. Não é? Então, as bênçãos, a promessa de Deus não mudou, porque Jacó era enganador, não é? A promessa dele não mudou, ele não mudou os seus planos por causa disso. Ele não adequou os seus planos por causa disso. Não, ele modificou o que precisava modificar em Jacó. Não é? Fez Jacó se adequar ao seu plano, e não o plano de Deus que se adequou à vida do Jacó. Não foi dessa forma, não é? Deus continuou sendo fiel à sua palavra, porque ele é fiel à sua palavra. E isso não muda, não é? Então, na vida de Jacó havia uma promessa feita a Deus por Rebeca, como vimos no capítulo 25, verso 23, que o mais novo, que o mais velho serviria ao mais moço. Não é? Então, Jacó, ele não precisava usar de esperteza, não é? Ele não precisava fazer nada para alcançar essa bênção, porque essa bênção já estava sobre ele. Mas ele, assim como os seus antepassados, não é? Assim como Abraão deu um jeitinho ali, Isaac também tentou, e ele da mesma forma quis dar um jeitinho então para se adequar e receber essa bênção, mas essa bênção já estava sobre ele já havia essa promessa, não é? E do mesmo jeito, né, que como falei, o Abraão tinha feito isso, Isaac também, e agora Jacó também tenta dar uma ajuda a Deus. Jacó, que era oportunista, muito, né, que ele era enganador, não é? E agora, com a ajuda da sua mãe, então ele enganou o seu pai, não é? Roubou a bênção do seu irmão, recebeu a bênção no lugar do seu irmão. E isso alimentou ainda mais a crise na família, não é? A disputa entre os irmãos, como está no capítulo 27, chegando ao ponto de Esaú, que era caçador, odiar Jacó e dizer, né, que ia matá-lo. E ele sabia o que ele estava falando, porque ele era caçador, ele caçava animais. E ele sabia muito bem que e ele disse, né, com ódio no coração, que quando o pai dele viesse a falecer, ele mataria o irmão. E a mãe, ouvindo isso, que era protetora do Jacó, não é? Então ela teve medo e disse a Jacó: foge lá para casa do meu irmão, do seu tio Labão, e lá encontra uma mulher para casar com ela, né, da nossa família, para ficar com as mulheres da família. Então Jacó, orientado por sua mãe, desce então e para buscar as esposas entre as filhas de Labão, não é? Como vemos do capítulo 28, no verso 1 e 2. E a bênção que Isaac invocou sobre Jacó foi que viesse sobre Jacó a bênção que Abraão, que Deus tinha recebido de Abraão. Não é? Então Jacó recebeu essa bênção, não é, estendido a ele. Então Isaac passou essa bênção, não é, para Jacó, como está no capítulo, nos versos 3 e 4 do capítulo 28. O segundo tópico da nossa lição diz que a promessa é renovada agora do capítulo 10, dos versículos 10 ao 29, agora do capítulo 28. Então, capítulo 28, do verso 10 ao 29, a promessa é renovada agora na vida de Jacó. E o que acontece agora na vida de Jacó? Jacó, enganador, trapaceiro, não é? Que enganou seu pai, que enganou seu irmão, roubou do seu irmão a bênção dele, que não é que o irmão queria matá-lo, então ele agora foge para não morrer, acobertado por sua mãe, que o preferia, não é? E ele foge então para a casa do seu tio, e nesse caminho, nesse trajeto de fuga, não é? Nessa fuga, quando Jacó então para pernoitar, para descansar na primeira noite, então ele recebeu uma renovação por meio de um sonho, e nesse sonho ele
ele viu então uma escada, não é? Até agora Jacó só conhecia Deus por conta do seu avô, por conta do seu pai, não é? Jacó não tinha uma experiência com Deus. Deus ainda não era o Deus de Jacó, né? Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac. E era assim que Jacó conhecia a Deus. E a partir desse encontro, a partir desse instante, desse sonho que ele teve, dessa experiência que ele teve com Deus, não é vivida por ele mesmo, não de ouvir falar, não de histórias com alguém, mas vividas por ele mesmo. Então agora ele passa a conhecer a Deus, não é? Por si mesmo, como está aqui do verso 10 ao 17 do capítulo 28. Jacó então tem um sonho, e no sonho parece uma escada, a escada está da terra até o topo do céu, e ele enxerga anjos descendo, anjos subindo. Mas ele não foca nem na escada, ele não foca nos anjos que sobem nem descem. Ele observa que o Senhor está próximo dele. Não é? E o foco dele, o foco de Jacó, foi no Senhor. E daí, então, o Senhor começa a falar com Jacó, não é? E Jacó, então, deposita ali a sua fé, a sua esperança agora no Deus, não é? Que ele conheceu, que ele passou a conhecer. E Deus, nesse sonho, se revela a Jacó e garante que não deixaria Jacó sozinho, até que a promessa se cumprisse em sua vida. Isso está no verso 15 do capítulo 28. Então, pela história que conhecemos, não é? Jacó capaz que eu ou que você julgasse a ele, não é? Pela história de vida que ele tinha. Capaz se fosse alguém da nossa família ou se fosse alguém próximo a nós, não é? Capaz que eu e você que não ajudasse, não estendesse a mão, dissesse não vou, não tem jeito, vai enganar de novo, vai ser trapaceiro de novo, se foi capaz de enganar o próprio pai, se foi capaz de roubar o irmão, não é? Se está fugindo, eu não vou ajudar, eu não vou. Não é capaz se fosse eu e você. Capaz que a gente tivesse um pensamento assim, um julgamento assim, não é? Se fosse alguém próximo de nós. Mas Deus, então, Deus enxerga ali. Deus enxerga em Jacó o que podia ser mudado em Jacó. Deus vê em Jacó o que ele podia modificar para colocar Jacó no centro da vontade, no plano que Deus tinha para ele. Não é? Deus não vê como nós vemos, não é? Deus vê muito além, Deus tem planos e o plano que ele tem para nós continua valendo, não é? Porque ele é fiel aos seus planos, aos seus projetos na nossa vida. E o que ele sonhou para nós, o que ele planejou para nós, vai acontecer, porque ele é fiel à sua palavra. Então, como falei, Deus não mudou os seus planos por causa de Jacó. Deus é Deus e Deus sabia, não é, o que podia modificar em Jacó, o que Jacó precisava mudar, o que Jacó precisava viver, o que Jacó precisava ver, a experiência que Jacó precisava passar na vida dele para ter esse encontro com Deus, para que Deus se apresentasse a Jacó, para que a mudança na vida de Jacó acontecesse, para que Jacó então se adequasse aos planos de Deus para a sua vida. Então, o que Deus tinha, não é, para fazer, não dependia de Jacó. Não dependia de Jacó, dependia de Deus. Porque Deus é o Todo-Poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Não é? Toda e qualquer história, toda e qualquer forma de vida, todo e qualquer caráter. Deus pode transformar. Não é? A partir do momento que temos esse encontro verdadeiro, esse encontro genuíno com o Senhor, não é? Que começamos então a caminhar com Ele. Ele nos modifica dia a dia, nos adequando à sua vontade, para que você venhamos a estar no centro da sua vontade. Então Deus viu aqui algo em Jacó que poderia ser trabalhado, para que Jacó então pudesse produzir a maturidade de fé e de caráter. Não é? Jacó era o escolhido de Deus. Deus tinha escolhido a Jacó. Mas vamos ler aqui no capítulo 28, verso 19, que diz assim: E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. 20 agora. Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guiar, e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer
e roupa para vestir. 21. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. 22. E a pedra que eu pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente darei o dízimo. Então, Jacó parou aqui nessa viagem que ele estava, não é, em Betel, para pernoitar, colocou uma pedra sobre a sua cabeça, e nessa fuga do irmão, não é, indo a caminho da terra de Labão, para encontrar então uma esposa acobertada por sua mãe, não é, e ele põe ali uma pedra na sua cabeça, e tem um sonho, e tem um encontro com o Senhor, e ao final ele pega essa pedra, não é, e coloca ali como um lugar, não é, como um altar, e diz que Deus sendo com ele fez um voto então com Deus, não é, que se Deus guardasse, se Deus desse para ele provisão, se Deus desse para ele comida, se Deus desse alimento, se Deus fizesse ele chegar em paz à casa do seu pai, não é? Então ele ali construiria um altar, e ele reconheceu aquele lugar como sendo casa de Deus, não é, porque ele teve um encontro ali com o Senhor. Então, por vezes, não é, nós mesmos não enxergamos em nós algo que Deus possa usar em seu serviço. Não é, por vezes não enxergamos isso em outra pessoa, olhamos para alguém e dizemos, não tem tanto valor assim, não é? Talvez Deus não esteja recebendo, talvez não seja isso que Deus queira, mas assim, o que sou eu, quem é você, não é? Para dizer a Deus como Deus tem que trabalhar, dizer a Deus a quem Ele tem que usar, não é? Dizer a Deus, não, esse plano não está legal, quem sou eu, quem é você? Não, Ele tem planos para as nossas vidas, e esses planos se realizam porque Ele é Deus e Ele é fiel à sua palavra. E o poder não precisa que eu consiga falar bem para que Ele possa me usar nesse sentido. O exemplo maior é o Moisés, por exemplo, não é, que tinha a língua presa, como dizem, que tinha problema na fala, e Deus então separa esse homem que tinha problema de fala para falar para o povo, não é, para guiar ao povo, para dar orientações a esse povo. Porque Deus não estava em Moisés o que Deus precisava, estava no próprio Deus. Não é? Deus então adequa a Moisés a esse caso, Deus então adequa Jacó para esse plano, Deus então adequa a mim para um plano, adequa a você, a sua vida, do jeito que você é, com suas limitações. Não é? Deus então trabalha em nós de maneira que nós possamos então atender e realizar o que Ele tem através de nós, porque o poder, porque a graça vem dele, não é? O poder de transformar, o poder de nos usar, o poder de usar a nossa vida, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos medos, dos nossos anseios. Ele é Deus, não é? E Ele sendo Deus, Ele pode todas as coisas, não é? Todo-poderoso é um dos atributos dele, né? É o que Ele é, faz parte da sua essência, não é? Então não depende de nós, não depende de mim, não depende de você. E o que observamos aqui também é que assim não adianta ser filho de crente, não é? Como dizia na minha época de jovem, não adianta você ser filho de alguém que ora muito, você ser filho de alguém que pregava, você ser filho de um pastor, seu irmão ser pastor, enfim, não adianta isso, não é? É uma coisa que vivemos, é uma coisa nossa, é uma coisa, é intimidade. Intimidade é eu com Deus. Não importa a intimidade que o Flávio tem com Deus, não chega isso até mim, não é? Não é assim, não é passado para alguém, é uma coisa que se vive. E como vimos aqui, Jacó passou a conhecer a Deus a partir da experiência que ele teve com o Senhor. Antes disso era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. A partir de então, do sonho que ele teve, da experiência que ele teve, não é? Deus usou então aquela situação que Jacó viveu para modificar alguma coisa em Jacó, porque Jacó agora, que era o espertão, não é? Era o enganador, era o trapaceiro, era aquele que estava sempre achando que estava à frente de todas as coisas, está fugindo, sem dinheiro, sem comida, sem absolutamente nada, não é? Para descansar com uma pedra na sua cabeça, e então Deus aparece para ele e faz essa metanoia na vida dele, faz essa transformação de vida, de entendimento, de caráter. Não é? E como vimos aqui, ele então disse, se Deus for comigo, me dê pão para comer e roupa para vestir, para nós termos uma ideia de como ele estava, totalmente desprovido de qualquer suprimento, tendo um pai rico, não é? Porque Isaac vivia de uma forma próspera.
E Jacó agora então tem esse encontro com Deus, e a partir desse encontro com Deus, a sua vida é transformada em uma experiência pessoal. Não é? Então eu entendo que ao orarmos pelos nossos filhos, ao orarmos por alguém, ao orarmos pelos nossos netos, por um cônjuge que ainda não tenha um encontro com Cristo, ou caso tenha, mas não tenha uma firmeza, que nós possamos orar no sentido de que Deus tenha, que essa pessoa tenha um encontro, não é uma experiência com Deus, porque a partir de então, de uma experiência, né, de uma vivência que ele tenha com Deus, ninguém vai tirar isso dele. É uma coisa que aconteceu com ele e com Deus, é uma intimidade, é um caminho, é uma trajetória, é uma história que se funda ali, que se forma ali, e a partir de então a pessoa possa entender aquele Deus como sendo o Deus dele, um Deus que ele não pode viver sem, um Deus que ele reconhece como seu único e suficiente Salvador de fato, não é? Por vivência, por experiência, por caminhada, não é? Entendendo que Deus usa as nossas experiências, as coisas que nos acontecem para transformar em nós alguma situação, ou transformar em alguém alguma situação. E Deus sempre nos adequa ao seu plano. Não é? O plano dele é perfeito para nós. O que ele tem sonhado para nós, ele vai fazer. Porque ele é Deus e não porque nós somos alguma coisa ou fazemos alguma coisa ou pensamos ou achamos. Não, ele faz porque ele é Deus e ele é misericordioso. Ele nos usa por misericórdia. Não é? Nós não merecemos proclamar esse evangelho maravilhoso da graça. Não é? Mas ele, por misericórdia, ele incumbiu a nós essa função de proclamar então o evangelho dele, por graça, por misericórdia, que nos alcançou. Não é? O terceiro tópico aqui da nossa lição diz amor e engano na trilha da promessa, agora no capítulo 29, dos versos 1 ao 35. Jacó então agora anda 650 quilômetros, não é? Até a cidade do seu tio, do irmão da sua mãe, Labão, em Padã Arã, o nome da cidade. Então ele chega lá e ele tem um encontro providencial, né? Deus então faz esse encontro dele com a Rebeca, não é? Ali no poço, e ele então tem esse encontro com ela e ele já se apaixona por ela, como a Bíblia fala, ele já vê um encantamento e ele fica encantado por Raquel. E então, como falei, Deus providenciou esse encontro e Jacó então vai até o tio, não é? E passa ali um mês trabalhando para ele. Labão então chama Jacó e diz a ele, vamos combinar um salário, não é porque você é meu parente que você tem que trabalhar de graça. Vamos combinar então um salário. Jacó, que já estava apaixonado por Raquel, então sugere ao tio que trabalhe 7 anos e que receba então a Rebeca como sua esposa, não é? Por esse tempo de trabalho, como está no verso 18 do capítulo 29. Então o autor da lição nos traz que a fé já tinha entrado na vida de Jacó em Betel, não é? No encontro que ele teve, no sonho que ele teve lá, da escada. E agora o amor de uma mulher, não é? O autor da nossa lição nos traz isso. Que o amor agora dessa mulher que ele encontra, de Rebeca, não é? É a segunda maior dádiva que Deus dá à vida de Jacó. E segundo o autor da nossa lição, é a segunda maior dádiva que Deus dá à vida de um homem, não é? Primeiro o encontro com Deus, depois você encontrar um cônjuge com quem você vai dividir a sua vida. Então, ao final então desses 7 anos trabalhados, Labão então dá uma festa, não é? Um banquete, e engana Jacó. Olha isso, o homem que era o enganador, o homem que era o trapaceiro, que sabia muito bem o que era isso, agora ele foi enganado por seu sogro. Não é? O sogro então dá a ele a Lia, e ele dorme, então no outro dia quando acorda vê que é Lia e não Raquel. E ele então questiona Labão, que deu primeiro a sua filha mais velha, e Labão diz então que é um costume da época, não é? Que a Bíblia nos diz que a Bíblia aqui nos fala que a Lia, ela não tinha brilho nos olhos, não é? A minha versão diz isso, que a Lia não tinha brilho nos olhos, ao contrário de Raquel, que Raquel era muito bonita, como diz aqui no verso 21 a 26. Então Jacó, agora ele colhe o que ele plantou, não é? O enganador agora é enganado, não é? E o que ele tinha feito ao seu pai, ao seu irmão Esaú, agora o seu sogro então o engana, dando a ele então Lia como esposa no lugar
de Raquel como combinado. E mais para frente ele trabalha 7 anos de novo, não é? E casa com Raquel, como nós conhecemos a história. E claro que esse casamento de Lia e Raquel não foi não fluiu de uma forma orgânica, não é? Teve muitas complicações de ciúmes, de intrigas, porque, como sabemos, a poligamia ela não está no propósito de Deus. Não é? Quando Deus criou o homem lá no jardim, ele criou um homem e ele criou uma mulher. Não é? Deus não gosta do adultério, Deus é contra isso. A nossa lição aqui até nos traz que estudos apontam que era costume da época, que era um caso social, o jeito que se vivia na época, mas o autor nos lembra que não há, por mais que se procure uma justificativa, por mais que se procure alguma situação, não está no propósito de Deus. Deus quer o casal, um homem e uma mulher, não é? E Deus não aprova a poligamia e por conta disso eles viveram ali situações muito desgastantes em seus casamentos, não é? As irmãs e ele eram muito complicados a relação deles, como falei, e agora então, como diz aqui, como falei, não há nada que se justifique, não é? Essa poligamia, porque o propósito de Deus para o casamento é um casal só, como ele fez lá no jardim do Éden. Agora, o quarto tópico da nossa lição nos diz de volta à terra da promessa. Labão, então, por conta da bênção que estavam sobre Jacó, que Jacó carregava, Labão, então, começa a enriquecer, não é? As coisas de Labão começam a prosperar por conta de Jacó, que estava lá trabalhando junto com ele, mas isso criou um conflito, não é? E Jacó então pede para ir embora. Jacó diz, já deu, já chega, já estou aqui há muitos anos, já estou aqui há 21 anos, não é? Porque ele tinha trabalhado 7 anos por uma, 7 anos por outra, e trabalhou mais um tempo lá. Mas Labão dizia que as filhas eram dele, Labão dizia que os netos eram dele, e Jacó então queria ir embora, não é? E Labão reconhecia que a bênção estava sobre Jacó, que o enriquecer dele, o que vinha sobre a vida de Labão era por conta do trabalho de Jacó. Não é? E Jacó então queria ir embora e ele não queria deixá-lo partir, e eles fixam então um salário, não é? Como as irmãs também, todo mundo aqui já deve saber, os irmãos e as irmãs também. Então eles fixaram ali um salário, não é? Se nascessem ovelhas pretas era dele, se nascesse listrada era dele, malhada era dele, e por 10 vezes Labão mudou o salário de Jacó. E por 10 vezes ele mudava, e Jacó inclusive teve um sonho e Deus mostrou a Jacó que as ovelhas que eles acertavam eram as que cobriam as outras, e daí só nasciam os malhados, só nasciam os pretos, só nasciam enfim, porque a bênção estava sobre Jacó, e Deus abençoava a Jacó, de maneira que Jacó enriqueceu. Jacó enriqueceu, os filhos de Labão, então olhando isso, viram que Jacó estava muito rico, mais que seu pai, e começaram a questionar, não é? Que Jacó estava se apossando então das posses de seu pai. Jacó também observou que Labão já não o olhava do mesmo jeito, já estava olhando meio atravessado, e Deus disse a Jacó então que ele voltasse para a terra de Canaã, para a terra de seus pais, que Deus continuaria com ele, que Deus o guardaria, que Deus o livraria. Jacó então chama agora Raquel, conta para ela, não é? Mostra para ela, fala para ela do sonho que ela teve, e que Labão tinha feito, tinha mudado com ele 10 vezes o salário, e que isso entristecia a Jacó. Não é? E Jacó então decide voltar então para a terra do seu pai. Ele pega a sua família, pega os seus bens, e ele parte em regresso a Canaã, na terra que lhe havia sido prometida, não é? Por seus antepassados. Ele tinha então por enfrentar 2 grandes obstáculos. O primeiro era Labão, que não queria deixá-lo ir. O segundo era o seu irmão, que estava procurando matá-lo, e Jacó tinha medo desse regresso, desse encontro com Esaú. Ele, porém, se dispunha, não é? Ele se dispôs a ir e cumprir o mandato do Senhor. O Senhor disse, vai, e ele foi, porque Deus disse, levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra dos teus parentes, não é? Isso está no capítulo 31, no verso 13. Jacó, que agora já conhecia o Senhor, já tinha uma caminhada com o Senhor, ele entendia que precisava agora seguir a orientação de Deus, não é? Estar
na terra prometida, que onde foi Deus disse que ele voltasse. Então ele precisava agora voltar, ouvir a voz de Deus, Deus que tinha ordenado ele para sair, retornar para o lugar de onde ele tinha saído, e ele confiou nisso, porque agora ele já tinha uma experiência com Deus, agora já era o Deus de Jacó também, além de ser o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. A nossa lição aqui nos diz que o pecado pode nos afastar da casa e da comunhão do nosso Pai, mas o amoroso Pai que está sempre à espera de que voltemos para o lar ao qual pertence e aonde somos família. Não é um ponto aqui que a nossa lição destaca. Por muitas vezes alguém ou nós a gente vem a pecar, a gente vem a se entristecer, e às vezes a gente sente até vergonha, não é? Da igreja, e às vezes as pessoas se afastam por vergonha, pelos comentários, alguém pode comentar, então eu prefiro me afastar, ficar em casa, e nesse ficar em casa vai se afastando ainda mais, vai se afastando ainda mais, e a nossa lição aqui nos trata, porque pecado não se esconde, não é? Pecado não tem jeito para o pecado, você precisa confessar a Deus, você precisa confessar contra quem você pecou, e assim você alcança a misericórdia, assim o Senhor pega o seu pecado e lança no mar do esquecimento, você então começa uma nova história, uma nova caminhada com o Senhor. Obviamente fazendo isso nós teremos consequências, como a nossa Bíblia, como a história que nos trata na Bíblia, não é? Sempre as pessoas que erram sofrem consequências, carregam isso por um tempo em sua vida, mas tem um novo caminhar com o Senhor, tem uma nova caminhada, sob uma nova perspectiva, porque o Senhor perdoa, não é? Não estou falando daqueles pecados de estimação, até esses Deus perdoa se for abandonado, não é? Mas por vezes causa um costume no pecar, não é? Eu pequei hoje, pequei amanhã, daqui a pouco isso já não é, esse pecado já não é para mim uma coisa grave, eu passo a conviver com ele como sendo de uma forma aceitável, quando a gente sabe que a gente precisa dia a dia, não é, ler a palavra do Senhor e adequar a nossa vida à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não muda, os seus mandamentos continuam os mesmos, não é? O seu querer, os seus propósitos para com a nossa vida continuam os mesmos. Não que sejamos perfeitos, porque não somos, não é? Mas caminhamos para isso. O Espírito Santo de Deus está em nós, trabalhando dia a dia. Mas nós precisamos então fazer uma autoanálise, olhar para a palavra do Senhor e nos adequar a ela, não é? Não conseguindo, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e identificando um pecado, seja ele de estimação, seja um pecado que foi esporadicamente, quando você viu, você fez, não é? E você ali se arrepende, e aí você confessa, e aí o Senhor perdoa, e temos uma nova caminhada com o Senhor, mas não devemos nos afastar da casa do nosso Pai. Não devemos caminhar sozinhos, não é? Não devemos estar longe da nossa família, do corpo de Cristo. Então, não podemos deixar passar desapercebido a consulta que faz Jacó também a sua esposa, não é? No tocante à viagem de volta a Canaã. A Bíblia nos diz que ele chamou então as esposas, principalmente a Raquel, né? A Bíblia relata que chamou e contou o sonho que tinha tido e a vontade que ele tinha de ir embora e de voltar para a terra de Canaã, porque Deus tinha dito a ele para voltar. E aqui a nossa lição está ressaltando esse ponto, a importância do diálogo, não é? Em família, como é bom ter esse diálogo, porque era uma viagem, como a nossa lição nos traz, era uma viagem, uma jornada longa, não é? E teria riscos e teria dissabores, então ele precisava ali estar bem com sua família, não é? Todo mundo precisava estar em concordância, ter o apoio para que ele pudesse então viajar de uma forma tranquila, porque agora Jacó era uma nova pessoa, não é? Não queria mais andar em desacordos, ele não queria andar mais dessa forma. Então aqui a nossa lição nos ressalta a importância da comunicação, não é? Quando vai se ter seja uma coisa muito séria a ser mudada, alguma coisa simples, mas que venha mudar alguma coisa na família, que venha acarretar, seja uma mudança de cidade, né, que é uma coisa grande, ou que seja alguma coisa ali, alguma coisa no hábito, alguma coisa nos costumes da família, mas isso precisa ser comunicado para que haja então uma concordância na família e não haja discussões, não é? Então aqui fala que essa decisão familiar não precisa ser unilateral, né? Podemos então ver todas as opções e então ali
ver o respeito, não é? E as emoções do grupo familiar, como diz a nossa lição, trabalhar todo mundo junto ali, não é? Tanto a unidade como em apoio familiar. Então Deus preparou o retorno de Jacó, não é? Deus disse que estaria com ele, de fato. Deus estava, Deus falou com Labão, não é? Advertiu que não falasse nem bem nem mal a Jacó, como vemos no capítulo 22. Labão então estava reconhecendo, não é? Labão reconheceu que se tratava de alguém superior a Jacó, não é? A bênção não estava assim, não era porque Jacó era bom no que fazia, não, a bênção vinha de Deus, estava sobre Jacó. E Labão reconhece isso, não é? Nossa lição aqui nos fala de Provérbios 16, 7, que diz assim: quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Foi o caso que aconteceu com Jacó e Labão, não é? Labão não queria que ele fugisse, foi atrás, mas Deus se apresentou a Labão, falou com ele para não fazer nada para Jacó. Jacó então agora o Senhor não era mais uma divindade qualquer, não era um Deus do seu avô, era o Deus verdadeiro e o Deus verdadeiro para ele. Jacó agora adorava, não é, o Deus do seu pai, o Deus do seu avô, e reconhecia ele como o único Deus verdadeiro sobre a sua vida, assim como os pais dele influenciaram, não é, na fé dele. A nossa lição traz que essa foi uma influência da vida de Abraão, na vida de Isaac, e chegou então esse reflexo sobre a vida de Jacó também. Encerrando a nossa aula de hoje, vamos para aplicações para a vida. Ponto 1 diz que Jacó conhecia o Deus de seu pai, não é, de seus pais, mas foi naquela noite, a caminho de Padã Arã, que chegou a ter uma experiência pessoal com o Eterno Onipotente. Assim como muitos de nós criados em lares cristãos desde a mais tenra idade, não chegamos a ter uma experiência pessoal com o Pai, a não ser quando nós vivemos no meio de conflitos, no meio de angústia, e Deus fala, e Deus tem um encontro conosco. Nessas experiências, até essas experiências negativas, não é? Deus usa para que nós possamos então ter um encontro com Ele, uma experiência com Ele, às vezes envolvendo nossos conflitos. O Espírito abre os nossos olhos e chegamos então a dizer: realmente o Senhor está nesse lugar, assim como foi com Jacó, não é? Betel, o segundo ponto é que Betel foi um momento especial na vida espiritual de Jacó e serviu para sustentar seus passos diante dos obstáculos que estavam por vir. Não é? Momentos assim Deus usa para que nós possamos buscar mais a Ele, nós seus servos, não é? Buscar com constância essa busca espiritual, não é? Nossa vivência diária, não é? Evoluir sempre, buscando sempre no Senhor. O terceiro ponto é o pacto matrimonial. É um compromisso assumido diante de Deus. O esposo deve levá-lo a sério, assim como a mulher também deve levar a sério esse pacto do matrimônio. Não é? Casamento não é simples, não é simplesmente um contrato entre os dois. Não é até que a morte os separe, mas ali é um acordo que você faz com alguém e para ter a bênção do Senhor, não é? Seu matrimônio precisa estar, não é? Você precisa estar comprometido, assim como foi o compromisso que você assumiu diante de Deus com outra pessoa. Então você de fato precisa estar comprometido e tem que ser levado a sério, não é, o casamento, até que a morte os separe. Era essa a nossa lição de hoje, não é? Vamos fazer uma oração encerrando esse período e feche seus olhos aonde você se encontra. Vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido e amado, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por essa aula. Muito obrigado, Senhor, porque tu não escondes, ó Pai, as mazelas, Senhor, das pessoas que tu vens a escolher, Senhor. Muito obrigado porque tu deixaste em tua palavra registrado, Senhor, para que nós então venhamos a ver, Senhor, que não depende de nós, Senhor, que nós somos totalmente limitados, Senhor, mas depende do Senhor, do que o Senhor opera em nós, do que o Senhor planejou para nós.
do teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa em nós, que somos meros vasos de barro. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado porque tu nos escolheste, Senhor. Muito obrigado porque somos teus filhos. Muito obrigado pelas experiências que vivemos contigo, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo caminhar, Senhor, diário contigo. Nos ajuda, Senhor, nesse caminhar. Não deixe que nós desmoreçamos, Senhor, que nós possamos caminhar, prosseguir, olhando para o alvo, Senhor, não tirar os olhos de Ti, apesar de toda a situação, apesar de todas as mazelas que venham nos acontecer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça dia a dia, ó Pai, para que nessa caminhada contigo venhamos a dar frutos, ó Pai, e frutos bons, ó Pai, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Senhor, nesse momento de tanta tristeza em que o mundo está vivendo, ó Pai, que nós possamos ser a ponte, Senhor, que nós possamos ser o alvo, ó Pai, que as pessoas possam ver em nós a Tua luz, em nome de Jesus, Senhor, que nós tenhamos palavras a ser ditas, que nós tenhamos a força, Senhor, para ajudar outras pessoas, ó Pai, e nos abençoa nessa caminhada, em nome de Jesus, que nós possamos prosseguir, ó Pai, em conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua palavra. Põe em nós sede por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse foi a nossa aula de hoje. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.